antes do término. Por favor, queiram tomar seus lugares. E nós queremos chamar novamente o pastor Ariovaldo para estar conosco, para trazer a mensagem desta manhã. Uma pena que o seu avião já está aguardando daqui a pouco para levá-lo. Nós queríamos que ele permanecesse mais tempo, mas... E o senhor fala um pouco da... Sobre? Tá. Graça e paz. Antes de lermos a palavra, eu queria rapidamente falar sobre o RENAS, a pedido dos organizadores e organizadoras. A RENAS é uma rede nacional, rede evangélica nacional de ação social. Ela reúne ou procura reunir todos os agentes evangélicos que estão envolvidos na questão da transformação da sociedade, na questão da ação social, de modo a juntar forças, em primeiro lugar, formar um bloco que tenha significado do ponto de vista da intervenção social e política. De outro lado, tem o objetivo de trocar informações. Há um sem número de informações disponíveis, algumas entidades já as detêm e já usam-nas, outras não, e aí na RENAS esse intercâmbio acontece, as informações fluem e há um aprimoramento de processos, um aprimoramento de ação, enfim, um crescimento de todos. Também o objetivo da RENAS é interferir em políticas públicas, não só usufruir das políticas públicas que estão aí disponíveis para aqueles que estão envolvidos na transformação social, mas também interferir para aprimorar, para contribuir com um país onde haja justiça. Então isso é a RENAS, é Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Todos os agentes sociais podem se filiar à RENA como organização ou até mesmo como observadores, como pessoa física. E aí a minha sugestão é que vocês procurem o site da RENAS e tenham todas as informações. Nós vamos ter novos encontros agora em breve. E o objetivo é conhecer o maior número de agentes evangélicos que estão envolvidos na questão da transformação social. E complicado. Quem é que tem esse dado aí? A Ultimato. Então, a Ultimato tem um material sobre a RENAS. Vocês podem, então, procurar o stand da editora Ultimato. E está disponível todo pequeno histórico e também dados para todos aqueles que quiserem maiores informações sobre a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Ok? Gostaria de convidá-los e convidá-las a abrirem as Escrituras em Atos, capítulo 2, versículo 45. Atos, capítulo 2, versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora gostaria de convidá-los e convidá-las a abrirem as Escrituras, também em Atos,
capítulo 6, a partir do verso de número 1. Atos 6, a partir do versículo de número 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Obrigado, Senhor, por tudo que nos falaste. Rogamos-te que continues a fazê-lo, por amor ao teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em 1985, eu fui representar a então Vinde, Visão Nacional de Evangelização, que era liderada pelo reverendo Caio Fábio, lá em Niterói, e eu fui representá-la em Maracaibo, na Venezuela. O que ia acontecer em Maracaibo era um grande encontro de igrejas e ONGs, ou missões evangélicas de toda a América Latina, para criar o que seria uma confraternidade evangélica latino-americana, que era chamada, que ficou conhecido como CONELA. E houve um grande embate, o que parecia ser, a princípio, uma ação muito fácil, onde todo mundo estava mais ou menos concorde, transformou-se num grande embate, numa grande luta que acabou inviabilizando o CONELA, aliás. E grande parte dos culpados pela inviabilização do CONELA fomos nós brasileiros. Por quê? Porque um grupo de representantes de uma nação latino-americana se levantou, quando nós estávamos já para chegar no término das conversas, etc., protestando contra a ideia de que nós deveríamos lutar pelos direitos humanos. E o argumento deles era o de que quem tem direito no universo é Deus. E, portanto, quem tem direito é Deus e os seres humanos não têm direitos. Esse é o argumento deles. E aí, numa grande concessão, eles estavam dispostos a considerar a possibilidade de direitos humanos espirituais. Quando eles disseram isso, o bloco de brasileiros, do qual eu fazia parte, ficou em pé. E disse: vocês ficaram loucos. Vocês, da onde vocês vieram? Vocês vieram da Suíça? Vocês vieram de onde? De algum país neutro? De algum lugar que nada injustiça, riqueza e prosperidade? Da onde vocês vieram? Como que vocês estão dizendo uma coisa dessa no coração da América Latina? Da onde vocês tiraram essa ideia? E aí, não preciso dizer para vocês que a briga se instalou. Um outro grupo latino-americano já tinha passado um filme mostrando um culto em ação de graças pela vida de um sujeito que era um ditador sanguinário, um assassino, mas que eles tinham feito um culto em ação de graças pela vida dele. Então aquilo virou uma balbúrdia. Os brasileiros, já você sabe como nós brasileiros somos gente calma, tranquila, serena, nada passional,
não é? Somos verdadeiros lordes, a gente fala sempre baixinho. Aquilo virou um pandemônio, porque nenhum de nós conseguia engolir a possibilidade de estar naquele lugar, quanto mais de estar falando aquela tamanha sandice. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão dos direitos humanos, que parece ser uma questão absolutamente tranquila, é tudo menos tranquila. É tudo menos tranquila. Infelizmente. Infelizmente. Agora, será que aqueles amados irmãos estavam certos? Que a Bíblia não lida com direitos humanos, a Bíblia lida com direitos de Deus e, no máximo, faz uma concessão para direitos humanos espirituais? Esse texto que nós lemos aqui, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, é um texto que vai na direção contrária do raciocínio desses irmãos. Por quê? Porque qual é a grande diferença entre a filantropia, a benemerência e a situação de direito? É que na filantropia, na benemerência, eu faço o bem segundo as minhas possibilidades de fazer o bem. E o beneficiado tem mais é de agradecer, de ficar feliz, porque um sujeito de posses como eu decidiu abrir mão de algo das suas posses para abençoá-lo com alguma dignidade, na medida em que ele não fez jus a essa dignidade, uma vez que não trabalha tanto quanto eu, não tem a formação que eu tenho, portanto não pode ter o que eu tenho. E aí a filantropia acaba sempre sendo a elegia, a ode, o elogio ao benfeitor. Sempre. Porque é o benfeitor que abre mão de algumas das possibilidades que podia usufruir e as transfere para alguém que não tem acesso a coisa alguma. Os apóstolos não ensinaram assim. Os apóstolos diziam que era para ajudar as pessoas à medida da necessidade das pessoas. Quando os apóstolos ensinaram que era para ajudar as pessoas na medida da necessidade das pessoas, eles estavam introduzindo na história da igreja e provavelmente num ato de vanguarda que eles não tinham condições de aquilatar naquela época, o princípio do direito. Eles estavam dizendo com todas as letras: se um irmão tem necessidade, ele tem o direito de tê-las satisfeitas. E se ele tem o direito de tê-las satisfeitas, a comunidade tem o dever de satisfazê-las. Eles estavam estabelecendo o primado do direito. Provavelmente num ato de vanguarda. Duvido que naquela altura do Império Romano, com aquele nível de violência que o Império Romano naquela época atingia, agora nós já estávamos migrando de Tibério César para Calígula, a situação era densa, o Senado romano era cada vez mais um arremedo, o Império se consolidava, como ia acontecer mais tarde com Diocleciano. A situação dos direitos estava sob júdice absoluta, a sociedade era uma sociedade absolutamente escravista e os cristãos eram majoritariamente escravos. E os apóstolos implementaram o princípio do direito. Se um irmão tem necessidade, ele tem o direito de ter a sua necessidade satisfeita. E na medida em que o irmão tem o direito de ter a sua necessidade satisfeita, a comunidade tem o dever. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram nesse dia, quando nos disseram que era para atender o irmão
não a partir da nossa possibilidade de socorro, mas a partir da necessidade que o irmão e a irmã tinham. Que uma vez que eles tinham necessidade, eles tinham o direito de tê-la satisfeita. E nós, os demais membros da comunidade, tínhamos o dever de satisfazê-las, porque esta era a vontade de Deus. Com quem eles aprenderam isso? Com um sujeito com o qual eles andaram durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Um sujeito que a partir deles mudaria a história da humanidade. E esse sujeito ensinou-lhes, e eles nos transmitiram, o princípio do direito. Eu fico pensando que aqueles irmãos não tinham lido bem esse texto. Porque a gente só lê esse texto, muitas vezes, para lembrar como era bom, como era maravilhoso aquele tempo e como os tempos de hoje são bicudos. Mas a gente não lê para perceber quais eram os princípios que norteavam aquela comunidade e que são imorredouros. A gente não precisa repetir a forma, porque, obviamente, a sociedade se complexizou, tem uma série de situações novas, muita água passou por debaixo da ponte. Mas os princípios são imorredouros. Eles estão lá, consagrados pelo Espírito de Deus. E todos eram satisfeitos à medida em que alguém tinha necessidade. Estabeleceu-se o princípio do direito. No Atos 6, que nós acabamos de ler, então os discípulos se superaram. Por que os discípulos se superaram? Porque era uma reclamação de mulheres. Mulheres, ora as mulheres. As mulheres não contavam naquela época. As mulheres não tinham acesso à sinagoga. Elas tinham de ficar do lado de fora. As mulheres não tinham acesso ao templo. As mulheres não contavam. Os gregos, que se orgulhavam de serem civilizados contra o restante da humanidade, que era tudo bárbaro, tinham como um dos seus ícones Platão, que disse que mulher tinha de ser patrimônio público. E que as crianças tinham de ser criadas pelo Estado. Então, isso eram os mais cultos. Então, o que eram as mulheres? E aí, as mulheres helênicas reclamaram. Elas não estavam sendo tratadas com justiça. Elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Tinha um problema na igreja em Jerusalém, que mais tarde vai culminar com a perseguição dos discípulos de Estevão, porque aquela perseguição, que foi a primeira perseguição que houve em Jerusalém, e que Filipe, Prócoro, Nicanor e outros saíram fugindo feito doidos e acabaram fundando a igreja em Antioquia e tantas outras igrejas em tantos lugares. Ela, na verdade, foi uma perseguição seleta. Quem foi perseguido, de fato, foram os discípulos de Estevão, que eram contra a continuidade da fé cristã envolvida com o templo judeu, porque a tese deles é que, uma vez que Jesus Cristo era o sacrifício feito uma vez por todas, nenhum outro sacrifício mais tinha de ser feito e o templo não fazia mais sentido. E aí, até Estevão, a igreja cristã era mais um partido judaico. Então tinham os saduceus, os fariseus, os herodianos, os essênios, os zelotes e agora os do caminho, que em Antioquia vão ser chamados de cristãos. Eles eram mais um partido judaico. Eles iam para as sinagogas e eles iam para o templo. Estevão foi o primeiro discípulo de Cristo que se levantou no meio do templo, de uma reunião no templo, e disse: isso aqui não faz mais sentido.
Nós não temos mais nada a ver com isso, e isso aqui não tem mais nada a ver com a gente. Foi morto na hora. E os discípulos dele foram perseguidos. E como é que eles eram perseguidos? Porque a gente sabe que o Saulo de Tarso saía prendendo todo mundo. Mas o Saulo de Tarso não era policial. O Saulo de Tarso não era soldado romano. O Saulo de Tarso não era procônsul. O Saulo de Tarso era só um rabino. Como é que ele prendia? Acontece que os judeus eram os únicos que tinham direito a ter a sua própria religião no império. Ninguém mais tinha. Porque a relação entre os judeus e os romanos era uma relação tranquila, apesar da sublevação constante dos judeus. Primeiro, porque os judeus ajudaram Júlio César na luta contra Marco Antônio. Marco Antônio isolou Júlio César no norte do Egito, o Júlio César ia morrer e os judeus ajudaram Júlio César com suprimentos e o Júlio César sobreviveu a Marco Antônio. E depois, quando os romanos entraram em Israel, eles entraram sem desembainhar a espada, porque os israelitas os chamaram para arbitrar entre dois descendentes da dinastia Asmodeu, que estavam disputando quem deveria ser o rei de Israel. Então eles chamaram os romanos entraram sem desembainhar a espada e disseram: vamos resolver o problema de vocês, nós vamos tomar conta da caneca. E tomaram conta de tudo e pronto, não precisaram matar ninguém, não precisaram morrer, estava tudo bem e eles tinham o direito de continuar a sua religião. Então tudo que o Saulo tinha de fazer era pegar os caras dentro da sinagoga, chegar para a autoridade romana e dizer: ó, ele não é judeu. Se ele não é judeu, o que ele está fazendo na sinagoga? Ele está quebrando a regra do império e está desconsiderando César, não está prestando culto ao imperador, e só os judeus têm esse direito, ele não tem esse direito e vai para a cadeia. Era assim que o Saulo fazia, não precisava fazer muita coisa. Não era soldado, como é que ele prendia? Prendia assim. Chegava na autoridade romana e dizia: ó, esse cara não é judeu. Pronto. Então, as viúvas helênicas já são... Essa situação aqui das viúvas helênicas já é uma indicação de que a coisa está feia e vai ficar feia. E ficou mesmo. E aí tem toda uma série de colocações muito interessantes, mas que agora não há tempo para a gente falar. Mas o que é que eu disse? Por que eu disse que aqui os apóstolos se superaram? Porque eles pararam para ouvir a queixa das mulheres. Primeiro lugar, inusitado. Mulheres não tinham voz. Mas os apóstolos pararam para ouvir a queixa das mulheres helênicas. Mas foram mais longe. Eles reconheceram-lhes o direito. Elas têm direito. E foram mais longe ainda. Eles disseram: elejam os seus representantes. Eles vão cuidar disso para que haja justiça e para que o direito seja preservado. Eles estavam na vanguarda das vanguardas. Uma vez eu estava falando num evento do Ministério do Trabalho e eu disse ao ministro: ministro, quando o Império Romano estava avassalando, invadindo de forma avassaladora o mundo e impondo a ditadura e a crueldade, os nossos apóstolos estavam nos ensinando a eleger presbíteros e diáconos. Então eu vim aqui falar com o senhor em nome de um movimento que nasceu democrata e que não consegue admitir nada além da democracia plena. Porque quando os romanos estavam fazendo escravos, nós estávamos aprendendo democracia. E a nossa democracia era plena, porque enquanto os gregos só permitiam o direito ao voto aos homens tidos como livres, nós estávamos permitindo o direito a votos a homens e mulheres e considerando que não há nenhum ser humano que não seja, por definição, um ser livre. Essa é a fé cristã. E isso
foi o que os apóstolos nos ensinaram. Por isso eu estou aqui, como todos os cristãos de todos os tempos, aqueles que herdaram a bandeira dos apóstolos, que nos ensinaram o primado do direito e da democracia. É isso que está nas Escrituras. As Escrituras nunca ensinaram o contrário. Nós interpretamos de forma conveniente, na medida em que fomos sendo cooptados pelo sistema. O mesmo sistema que o Paulo disse que a gente tinha de reagir a ele, mudando as nossas concepções, os nossos valores e as nossas categorias. Aquele sistema lá, o velho, de sempre, que prima pela escravidão e pela anulação do direito, por transformar o ser humano em peça, em objeto, em massa de manobra, ou seja lá o nome que você queira dar. Essa coisa é do inferno. A fé cristã sempre insistiu no primado da liberdade, no primado da democracia e no primado do direito. E é isso que nós temos hoje de fazer no Brasil. Essa colocação que tanto a Márcia quanto a Valéria trouxeram para nós, o que ela diz da nossa nação? Ela diz que a nossa nação é uma nação que precisa de aprimoramento, que nós temos de nos engajar numa batalha de aprimoramento jurídico e lutando pela questão do direito, etc, etc. Não, elas não nos disseram isso. Elas nos disseram que a nossa nação está sendo administrada, influenciada por assassinos. Foi isso que elas nos informaram. Que os assassinos estão no poder. Que alguns deles estão travestidos de intelectuais. Outros estão travestidos de legisladores. E outros estão travestidos de prefeitos, de governadores e de presidente. Mas que são só assassinos. São apenas assassinos. Não tem outro nome para isso. O nome para esse negócio é assassinato. E aí, o que eu queria lembrar os irmãos é que há assassinatos acontecendo no Brasil de todas as maneiras. O Alexandre Brasil, quando trouxe os dados que trouxe para nós, estava sendo precursor dessa conclusão. Estamos num estado de assassinato. Direitos básicos estão sendo negados a seres humanos por causa da sua etnia, por causa da sua raça, por causa da cor da sua pele, por causa da sua condição cultural, por causa da sua condição econômica. Direitos básicos estão sendo negados a esses seres humanos. E a negação desses direitos está provocando morte. A negação desses direitos está provocando a destruição de famílias inteiras, condenação de crianças, inviabilização de histórias. O que nós estamos assistindo é um genocídio. O que nós estamos assistindo é um assassinato. O que nós estamos assistindo é uma classe dominante absolutamente estúpida, subdesenvolvida, condenando toda uma nação à morte. E estes que estão tendo seus direitos aviltados em todos os quadrantes e de todas as formas, só contam com uma voz, a voz dos cristãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, esse homem que se converteu no caminho de Emaús
e que é a conversão mais irônica que eu já vi na minha vida, porque ele estava lá assistindo a morte de Estevão, e era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: você está matando esse moço? Pois presta muita atenção no que ele está dizendo, porque eu vou me encontrar com você no meio do caminho, e você vai passar a viver por aquilo por causa do qual esse homem está morrendo. Você vai continuar exatamente da onde ele parou. E a ironia da história é que Saulo de Tarso, que concordou com o assassinato de Estevão, foi o servo de Deus que separou a fé cristã do judaísmo e deixou claro: Estevão estava certo. Jesus Cristo é o ápice da fé mosaica. E tudo antes de Jesus Cristo precisa ser revisto à luz da cruz e da ressurreição. Estevão estava certo. É extraordinário o que o Espírito Santo faz. Como se o Espírito Santo tivesse dito a ele: eu vou me encontrar com você. Eu já marquei um encontro com você, você não sabe, mas eu vou derrubar você no caminho de Damasco. E você vai dar a sua vida por isso que vai matar esse moço. Porque eu vou recolhê-lo e vou colocar você no lugar dele. E você vai continuar da onde ele parou. E você vai fazer o que ele sonhou ver acontecer. Não é impressionante? Pois hoje nós estamos exatamente tendo um encontro com o Espírito de Deus. Esse é o nosso caminho de Damasco. Essa é a nossa encruzilhada. Quando a gente ouve coisas como disse o Alexandre, como disse a Margareta, como disse a Márcia, a Valéria e o nosso irmão Cris, que nos falou tanto sobre a cosmovisão cristã, nós estamos na encruzilhada de Damasco. Nós precisamos decidir se vamos nos converter ou não. Se vamos permitir que o Espírito Santo nos coloque no chão e nos levante de forma diferente da forma como chegamos até aqui, ou se isso vai ser apenas mais um congresso no nosso portfólio. Nós temos um portfólio de congressos extraordinário. Esses dias mesmo eu estava pensando que se eu tivesse guardado todos os crachás que eu já usei, eu provavelmente estaria no livro do Guinness. Porque é crachá que não acaba mais. De todo tipo, de toda forma, os mais criativos, os mais formais, os mais informais, de todo tipo. É um portfólio enorme de congressos. Algum congresso tem de se tornar para a gente a encruzilhada de Damasco. Não é possível. Não é possível que seja apenas mais um crachá no nosso portfólio. Não dá para ouvir coisas como essa e fazer de conta que a gente não ouviu nada e que a gente não sabe de nada. A gente não pode ouvir o que a Roseli expôs aqui acerca de como a pressão, a angústia está matando os nossos líderes porque a igreja não reage. E ir para casa dizendo que está tudo bem, que o congresso foi uma bênção, porque nós somos bons em usar a palavra bênção, não é? O camarada diz para a gente: então, como foi o congresso? Ah, foi uma bênção, você tinha de estar lá. Olha, Deus visitou a gente, teve momentos que a gente chorou, foi uma coisa impressionante, teve uns momentos de alegria, tivemos uma foto bonita, foi uma bênção, uma bênção. Quando tiver o próximo eu vou também. Não pode ser mais um crachá no portfólio. Nós recebemos notícias terríveis aqui. E notícias que dizem que tudo à nossa volta está gemendo.
O Paulo disse lá em Romanos 8,19 o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que o Espírito Santo tem um ministério indesejável. Todo mundo gosta do Espírito Santo. Todo mundo gosta. Quando a gente chama uma reunião para ser cheio do Espírito Santo, todo mundo vem. Quando eu falo para meu pessoal na igreja, pessoal, nós vamos nos reunir, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus, o povo dá aleluia. Aleluia! Vamos buscar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vai nos batizar. E o Espírito Santo vai se derramar sobre nós. E o Espírito Santo vai nos dar dons. Todo mundo quer. Mas tem um ministério do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, que ninguém quer. E o dom do Espírito Santo que ninguém quer é o dom de gemer. Porque o apóstolo Paulo diz que nós sabemos que tudo à nossa volta geme, que a criação geme, que o meio ambiente, que o bioma geme, que as nações, os povos nativos gemem, que os injustiçados gemem, que os alijados do processo do chamado progresso do sistema capitalista gemem, que os pobres em todos os cantos gemem, que os condenados à morte precoce gemem, que as nações africanas que vão desaparecer da história gemem, que as nações indígenas que vão desaparecer da história gemem, que os animais que vão desaparecer do planeta gemem. O apóstolo Paulo diz que nós sabemos, e aí a pergunta que a gente faz a esse texto do apóstolo Paulo é: por que a gente sabe que ele geme? E o apóstolo Paulo diz: porque o Espírito de Deus nos faz gemer o gemido deles. O Espírito de Deus nos torna um com os pobres. O Espírito de Deus nos torna um com os vitimados. O Espírito de Deus nos torna um com a criação agonizante. O Espírito de Deus nos torna um com os que estão alijados do poder e alijados da economia e alijados do progresso, alijados da educação, alijados da saúde. O Espírito Santo nos torna um com aqueles que estão sendo alijados da existência, porque o Espírito Santo tem um ministério extraordinário, terrível. O ministério de fazer o seu povo gemer com o mesmo gemido que gemem os alijados, os injustiçados e os que estão apenas aguardando para morrer. E o apóstolo Paulo disse: todos eles só têm uma esperança: o povo de Deus, porque é o único povo na terra que geme com eles. Esses irmãos e irmãs que nos trouxeram essas verdades desconfortáveis, eles foram porta-vozes do gemido do Espírito de Deus. Foram chamados e convocados pelo Espírito Santo de Deus para nos comunicar o gemido. O gemido que ecoa na presença da Trindade 24 horas por dia. O gemido dos alijados. O gemido dos condenados à extinção.
Os místicos do começo da fé cristã, porque você sabe que a fé judaico-cristã é a mais complexa, a mais bem elaborada, a mais bem construída das confissões de fé místicas. A fé judaico-cristã, a tradição judaico-cristã e principalmente a fé cristã é profundamente mística. Não confunda místico com misticismo. Místico é aquele que sabe da realidade espiritual e sabe que ela interfere e sabe que ela existe e está em contato com ela. Nenhuma fé é tão mística quanto a fé cristã, porque nós falamos com Deus. Você nunca parou para pensar nisso, né? Que quando você baixa a cabeça e faz uma oração, você transcendeu. Você transcendeu. Que quando as notícias chegam para você e vêm avassaladoras e você diz, eu vou orar, o que você está fazendo? Você está transcendendo. Você está dizendo, eu vou na presença do Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa? Você vai mesmo. Você vai mesmo. Então, os cristãos místicos do passado diziam para determinar a exclusividade humana. Eles diziam, as aves voam, os peixes nadam, os seres humanos oram. Mas o apóstolo Paulo diz para nós o seguinte, toda a criação ora. Toda a criação ora. Todos os seres vivos gemem. E é por isso que o Espírito Santo precisa do seu povo. Não só para fazer ecoar o gemido, mas para fazer calar o gemido. E a gente não cala o gemido, anulando os que gemem, mas garantindo-lhes o direito pelo qual eles gemem. Garantindo-lhes o benefício pelo qual eles gemem. Garantindo-lhes a saúde pelo qual eles gemem. Garantindo-lhes a vida pela qual eles gemem. E isso é a fé cristã. É por isso que todos nós somos sacerdotes. É por isso que pastores são apenas funcionários do reino para abençoar todos os sacerdotes. Porque entre nós não há acepção de pessoas. Não tem ninguém mais ungido do que ninguém no reino de Deus. Aliás, a rigor só tem uma pessoa ungida no reino de Deus. É Jesus Cristo. Todos nós estamos debaixo da unção dele. E cada um de nós recebeu graça suficiente para atender o gemido que o Espírito Santo traz até nós, como pessoa e como comunidade. Eu queria deixar com vocês essa reflexão das Escrituras Sagradas. A Bíblia sempre foi o livro do direito. É o único livro escrito por escravos. Basta você se lembrar disso. A Bíblia, o livro de Deus, é o único livro escrito por escravos. Não tem mais nenhum livro escrito por escravo em lugar nenhum da história. Mas a Bíblia é um livro escrito pelos párias.
escrito pelos escravos, escrito pelos peregrinos, pelos errantes, pelos que se entregaram à morte por causa do direito e da vida, pelos que foram condenados e escorraçados, pelos que foram tidos como escória da humanidade, pelos que não eram. E ela só existe porque Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. A Bíblia é o livro do direito. A Bíblia é o livro da democracia. A Bíblia é o livro da justiça. A Bíblia é o livro do perdão, mas também é o livro da conversão, do arrependimento, da profecia, da denúncia, da cura. Porque a Bíblia é o resultado do gemido que o Espírito Santo fez ecoar no coração daqueles escravos, daqueles que estavam condenados a serem párias da sociedade, daqueles que estavam condenados a não ter voz. O Espírito Santo lhes deu voz, e mais do que dar-lhes voz, os tornou a única voz que a humanidade de fato tem conhecido. E nós estamos aqui. Nós somos os herdeiros dos apóstolos. Nós somos os herdeiros dos apóstolos. Eu não tenho nada contra os apóstolos modernos, muito pelo contrário. Mas eu queria lembrar-lhes que todos nós somos apóstolos. Porque apóstolo é apenas a tradução da palavra missionário. É apenas a tradução da palavra enviados. Aqueles que o Espírito de Deus enviou para todos os cantos do mundo, para todas as línguas, para todas as raças, para todas as nações, para lhes dizer: vocês têm direito, vocês têm valor, vocês são dignos, porque Jesus Cristo subiu à cruz por vocês. Isso é o que as Escrituras Sagradas nos ensinaram. Nós somos os herdeiros dessa verdade. O meu desejo, no fundo do coração, e eu sei que é o desejo de todos os que fizeram tudo para poder realizar esse congresso de forma que o Espírito de Deus se alegrasse, é de que nós sejamos chacoalhados pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos faça ver que nós podemos. Se há um povo que pode falar em nome da justiça, somos nós. Se há um povo que pode falar em nome do direito, somos nós. Se há um povo que pode falar em nome da equidade, somos nós. Porque nós sabemos. Nós sabemos. Porque o Espírito de Deus nos faz sentir o mesmo gemido. Nos faz gemer com o mesmo gemido. Por isso, eu estranho muito quando encontro cristãos que estão buscando a felicidade. E eu digo: você não devia estar buscando a realidade da cura de Deus num mundo condenado pela infelicidade? Por que você está buscando a felicidade pessoal num mundo como esse? Você está a favor da alienação, é isso? Você quer viver como se nada além de você existisse? Isso não é possível, meu amigo. Nem Deus é feliz ainda. Nem Deus é feliz ainda. Até que venha o grande dia, e haja o novo céu e a nova terra, e a justiça corra como um ribeiro que nunca seca. Como é que você quer ser? Quem botou isso na nossa cabeça? Quem introjetou isso no nosso coração?
Quem inventou isso? Então, o nosso chamado é o chamado que os apóstolos nos legaram. Cada um era atendido segundo a sua necessidade e não segundo a benemerência do benfeitor. Porque o necessitado tem direito. E o direito coloca a comunidade sob o dever. Por isso, quando as mulheres helênicas, no mundo em que as mulheres não eram nem contadas, gemeram, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, ouviram o gemido e disseram: elas têm razão. E disse-lhes mais: elejam os seus representantes, vocês têm direito. E o direito vai ser estabelecido na casa de Cristo. Ninguém na casa de Cristo vai saber o significado da palavra injustiça. E é isso que nós somos, os herdeiros dos apóstolos. E isso é a Bíblia Sagrada. Esse é o gemido do Espírito. Esse é um dos dons que o Espírito Santo oferece para nós. E é esse dom que nos coloca de pé e adestra as nossas mãos. Vocês, nós todos, estamos em lugares estratégicos. Nós todos somos da elite desse país. Nós somos bem formados. Nós somos bem informados. Nós estamos em posições estratégicas. Nós temos acesso. Nós temos poder de compra. Nós temos poder intelectual. Mas antes e acima de tudo, nós somos servos de Deus. E quem é servo de Deus é servo das vítimas. Quem é servo de Deus é servo dos injustiçados. Quem é servo de Deus é servo dos despossuídos. Quem é servo de Deus é servo dos marginalizados. Porque nós somos servos daquele que nasceu na manjedoura, para que nunca mais um ser humano precise conhecer a realidade do estábulo. Que Deus nos abençoe.